Pô, mas seria um problema eles entrar lá? Não faz sentido porque eles têm o deles. É como eu ir pro deles. Não. Tá, mas se Problema nenhum. Se eles quiserem, ó, bom entrar aqui. Problema nenhum. Eles não podem mudar ali. Não, né? eles Vai não entrar, têm vai autoridade Eles sobre o não templo. vão, né, Justamente. fazer o rito deles dentro da igreja. Não, o Isso rito não. deles é no templo. Eles já têm o templo lá deles no pra lugar isso. deles, Cada né? um no seu É, lugar. Mas a igreja é portas abertas o pra Fábio falou ir. sobre isso, Né? abertas E já. eu acho que nenhum... Isso é muito louco, esse negócio que você falou, assim. Porque eu vi gente falando assim... Nossa, que absurdo. Candomblé na porta da igreja. Não, teve um que falou assim, ele abraça pais de santo. Nossa, que absurdo. Isso na... Não, cara, Aí eu fico vendo que Jesus... absurdo você católico falando Falar uma parada isso. dessa. Não, e eu fico pensando, Nossa você Senhora. julgar uma parada dessa. Eu fico pensando no Nosso Senhor que abraçava os leprosos que na época não podiam nem entrar nas cidades, porque eles eram pecadores públicos. As prostitutas que viviam junto com ele. Os bandidos. Toda a minoria que não era aceita pela sociedade era quem vivia com Jesus. Mas ele abraçava e aceitava Ele a abraçava... diferença? Ou ele abraçava e falava, a partir de agora você vem comigo? A partir de agora você vem comigo. Porque não adianta eu te acolher... Mas era um convite, não era uma obrigatoriedade. De forma alguma. Jesus nunca obrigou nem os apóstolos a serem apóstolos. Sempre teve O convite livre-arbítrio. sempre foi, vem e segue. Agora, seguir é uma escolha sua. Só que quando ele falava era foda, né? Porque Você escuta falando, o chamado você já de Deus. Quando você fala, a gente já se... Sabe, a gente já é tocado em diversos momentos. Quando você fala, você já toca a gente. Não, Imagina e tem o uma coisa mestre, interessantíssima, por exemplo, com os pais de santo, com os filhos de santo. Eles chegam na praça, eles não entram na igreja, até porque eles têm consciência que aquele templo é católico. E eu tenho consciência que eles estão ali para fazer um rito, lembrando quem veio antes deles, porque aquele território era deles, né? Antes de ser um território católico. Então, é respeitar a ancestralidade, é respeitar a história da cidade, respeitar a história daquele povo que está ali. E, sobretudo, do povo preto, que é marginalizado até hoje. É muito louco isso aí, né? Tipo assim, nós somos brasileiros, né? E o Brasil hoje é uma mistura de religiões, né? A gente tem os kardecistas, tem os evangélicos, tem os católicos, as de matrizes africanas, tem os ateus, né? E, cara... Você só vê essa intolerância de parte de católico, assim. Eu não sei se é cristãos, uma percepção minha. católicos e protestantes. Não sei se é uma percepção minha, assim, mas tipo assim, eu posso ir pra um centro espírita que eu vou ser bem recebido lá Com dentro certeza. e ninguém vai me tocar de lá. Ninguém vai achar um absurdo de eu estar entrando lá. Eu posso ir pra um terreiro e entrar lá no terreiro e beber pinga lá e participar, não sei o quê. Você tá indo pro terreiro ou pra um bar? Hã? Terreiro não é pinga. Terreiro é seco. Não, o caboclo bebe a pinga lá. O Terreiro, não vamos trabalhar dessa forma. A pinga você bebe no boteco. O que acontece no rito dentro de um terreiro é rito sagrado. Tá, mas o caboclo bebe a cachaça lá. Tá? Mas, é só o caboclo que Mas bebe. veja bem, eu não sei quem que bebe, mas a partir do momento que eles bebem, pra eles não é cachaça. Sim. É algo que faz parte de um ritual. Nós temos que ter esse discernimento. Eu não sei. Eu acho que é cachaça, porque o caboclo ele gosta de cachaça. Ele mesmo fala lá. Você frequenta? de heresia, Hã? mano. Você não frequenta? sabe. Não frequento. E você tá mas falando isso a partir de quê? Já teve algumas pessoas aqui que de outras religiões e a gente Rodrigão, tá se inteirando. você tá inventando coisa. Tá dando heresia, Não, fala mas dele enfim, já. Não, tá, enfim, vamos tocar. A parada que eu quero chegar é nesse ponto. Cara, só tem essa intolerância por parte, assim, De cristão. De cristão, De cristão, pô. Eu nunca recebi uma crítica de espírita, nunca recebi uma crítica de muçulmano, nunca recebi uma crítica de judeu, nunca recebi crítica de candomblé, de umbanda. O que é o objetivo? O que esse cara espera? Ele quer Eu sei quer lá. matar quem pensa diferente dele? Quer eliminar? Quer massacrar? Quer obrigar a pessoa? Não, você tem que seguir o que eu penso, da forma que eu penso, senão você tá errado, você não serve pra viver aqui. Eu não posso te responder que eu não sei o que passa na cabeça de ninguém, né? Eu posso falar por mim. Eu vim no mundo com um propósito de ser gente. Ser padre foi a outra escolha. Eu vim primeiro para ser gente. Ser padre foi uma outra escolha, quando eu tinha consciência do que era isso. Então, como gente, eu sou obrigado a ser gente. E a primeira coisa que gente faz é cuidar de gente.
Então a minha primeira função enquanto ser humano nessa vida é cuidar de gente. Não é tripudiar, não é ficar inventando o diabo a quatro, é ficar mentindo sobre os outros. Isso é uma questão de falta de personalidade. É gente que nunca se encontrou a si mesmo. Pula de galho em galho porque não tem caráter, não tem discernimento de si mesmo. São pessoas que não se encontraram na vida e se vendem e se prostituem por qualquer moeda de ouro. Tem uns que se prostituem até por menos. Pela prata. Pela prata ou pela merda. Veja lá. Depende do que tava gosta. falando, você falou assim da tradição e tal. E você falou dos pretos e tudo mais. A gente tava lá em Salvador, mano. E eu vou contar esse trem que eu vi o Cabeleira, cara. Ele ficou muito emocionado, assim. Eu vi ele praticamente chorando lá por um momento. Cabeleira chorando. Chorando, cara. Fiquei emocionado. Ficou demais. A gente foi numa igreja lá. Lá tem várias, né? Ali começou a história. Até tem uma muito louca também de ouro. A hora que eu fiquei sabendo por que ela tinha tanto ouro também me surpreendeu. Mas a dos pretos é ainda mais surpreendente do que a de ouro. Foi a Pela única que a gente história. entrou de verdade, assim. Não, na né? outra a gente entrou, Mas eu mas acredito que visitar mesmo. todas, Não, todas mas- têm uma história linda. Mas pela história dela, eu acho que é difícil alguém fazer alguma coisa mais maravilhosa que foi feita ali. Superar. Cara, ela é a única igreja que tem na rampa, todas as outras são em um plano. Ela é construída na rampa, numa subida bem íngreme. E eles doaram esse terreno para os pretos para eles construírem essa igreja. Já imaginando que por ser na subida, não conseguiriam fazer. Fariam, mas queriam dificultar porque não podia rezar junto com os brancos. Era. né? E a igreja, Fábio, é a coisa mais maravilhosa. E aí ele me explicou uma outra coisa. As igrejas antigas, as que tinham uma torre, eram igrejas mais pobres, e de 2 torres eram igrejas mais ricas. Esse é um costume medieval. Era. Quanto mais torres, mais pontas você colocar na sua igreja, porque a torre fica mais cara do que a construção da igreja, fazer uma torre quando da fundação. Caraca, velho. Então, os duques, os títulos que se davam na Idade Média, essas pessoas que construíam as catedrais com as torres. Depois a torre ficou pequena para demonstrar poder, começaram a fazer as cúpulas das igrejas para demonstrar poder. Então a cúpula maior, a torre maior, isso tudo era pago financiado por famílias para demonstrar poder. Né? Então quem tinha menos cúpula e menos torre eram os mais pobres. Era uma forma de dividir a sociedade também entre eles, até entre os brancos mesmo. Então, e no final, eles fizeram uma igreja maravilhosa, com 2 torres e com uma história dificilmente para alguém conseguir bater, independente do tamanho da torre, sabe? Porque eles tudo que tem lá é muito bonito, muito bem feito. O detalhe, né, Robertinho? e Você eles, pegar um material barato e fazer uma coisa nobre. Com porque eles não material, tinham né? dinheiro, óbvio que não. Tipo, não tinha mármore, mas eles pegaram a madeira e trabalharam a madeira como se ficasse uma pedra de virou uma mármore. pedra. É Mas maravilhoso. era madeira com barro, lixado. Sim, Eles sim. iam lixando sim. até aquilo virar uma pedra de fato. E aí, no final, você percebe que eles fizeram tudo isso, eles trabalhavam de dia para os senhores deles, e à noite, quando eles podiam descansar, eles iam lá. E aí você vai entender que quando você tem fé, não importa a sua cor, não interessa nada. O milagre e a coisa fica tão maravilhosa, tão perfeito, mano, que é impossível quem ir lá não se emocionar com isso. Sem dúvida. Foi uma das maiores coisas Você já que eu foi lá, vi. não já, padre? Lá em Já. Salvador, nessas igrejas? A lá? gente não precisa ir tão longe. Vai aqui nas cidades históricas de Minas. É verdade, isso é uma vergonha. Fala, Nós mas eu nunca mineiros fui. Não conhecemos Já a foi, Cristo. você Vocês falou que é precisam legal. ir, É uma vocês vergonha. precisam ir. Porque é uma história também a céu aberto. E é muito perto de nós também. Mas lá em Salvador me impressionou que, tipo assim, 365 igrejas tem na cidade. Mas pra nem cada todas dia. funcionam. Mas tem 365, que é uma pra cada dia do ano. É. Como o povo gostava de igreja naquela época, É né? porque Salvador foi a primeira a capital, né? Foi. Tudo nasceu ali na Bahia, né? Então existia, para além dos portugueses, dos senhores, né? Das senhorinhas, dos senhorzinhos e das sinhazinhas, né? Parece que a gente está falando até do tempo atual. Mas existia naquela época essa coisa de se sujeitar ao mesmo tempo
os escravos à religião, obrigá-los ao culto católico, né? Aí nasce o sincretismo religioso, que é o povo de matriz africana cultuar os santos católicos, mas na verdade recordando e rezando para os orixás, né? Para os santos deles. Aí eles fingiam Então, estar cultuando. então por isso que eles têm essa coisa do sincretismo, que alguns de matriz africana não gostam do sincretismo, outros já convivem com isso bem tranquilamente. Que é olhar, por exemplo, para São Jorge, né, que é um santo católico, para quem nós rezamos, é um santo canonizado da igreja, nós temos o dia de São Jorge, mas para a cultura afro, para a religião de matriz africana, ele é um orixá, por conta das qualidades dele. Então, as qualidades dele batiam com as qualidades de um orixá. Eu não vou me arriscar a dizer qual orixá que é agora, porque eu desconheço esse panteão, né? Então, eu não tenho autoridade para dizer sobre isso. Mas só um exemplo, né? É igual Santa Bárbara, é igual Nossa Senhora dos Navegantes, com Iemanjá e tudo mais. Essa é o sincretismo. Então, eles eram obrigados a se converter ao cristianismo. Só que eles mantinham a essência. Por quê? Você veio de uma cultura milenar, né, e te apresentam da noite para o dia uma outra forma de viver, uma outra forma de se vestir, uma outra língua, uma outra cultura, uma outra religião e um outro Deus. Né? E para sobreviver a isso, você tem que fazer a sua política da boa vizinhança. Né? E eles fizeram isso com muita sabedoria. Com muita sabedoria.